Muitos conhecem a história de Moisés, o cara que libertou os hebreus do Egito depois de 400 anos de escravidão. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre uma outra figura, que tem uma história muito semelhante com a história de Moisés, que é a história do primeiro imperador da humanidade. Essa história ela começa por volta de 2400 anos antes de Cristo, quando Sargão o Grande nasce filho de uma sacerdotista. Só que acontece que as mulheres desse templo, que seria o templo de Ishtar, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, elas não podiam ter filhos. Então acontece que essa sacerdotista pega essa criança, que seria Sargão, coloca ele em um cesto feito de junco selado com betume, coloca no rio Eufrates e deixa descer. Em um certo ponto, um homem o encontra. Esse homem, ele trabalhava no palácio, ele trabalhava com o rei, ele era o jardineiro do palácio. Então ele pega essa criança e cuida dessa criança. Essa criança cresce, vira um homem e quando alcança uma certa idade, ele ganha uma função, que seria uma função que talvez você não veja tanto prestígio, que é a função de copeiro. O que ele fazia? O copeiro, ele fazia nada mais nada menos que ficava vendo se tinha veneno ou não na bebida do rei. Deixa eu até tomar um cafezinho. Ó, não tem veneno, já posso ser copeiro, E ele fazia isso, então ele estava em todos os eventos, festas e reuniões junto com o rei. Então ele tem uma boa proximidade com o rei. E um dia esse rei, que seria Ur-Zababa, o rei da cidade-estado de Quis, ele tem um sonho. E nesse sonho, essa deusa Ishtar está abençoando Sargão como um novo rei de Quis. Ur-Zababa, ele não gosta, obviamente, pega Sargão, dá uma carta para ele e fala, vai até Uruk, lá, fala com o rei lá, o Lagal-Zagués, e dá essa carta para ele. E ele vai. Essa carta, ela era uma sentença de morte. Estava falando para Lagal-Zagués matar Sargão, que estava ali sendo uma ameaça para Ur-Zababa. Ele descobre, provavelmente ele abre a carta, não é bobo nem nada, Abre a carta, descobre o plano, faz uma aliança com Lagal-Zagués, eles voltam até Quis com o exército, matam Ur-Zababa, e assim que ele se torna rei de Quis. E logo depois disso, Sargão, ele se fortalece, se volta contra Lagal-Zagués, seu aliado, então mata e pega todo aquele grande reino, que seria ali a parte da Mesopotâmia, pega tudo para ele e ele instaura o reinado acadiano, que é o reinado que começa com ele e não dura muito tempo, logo os sumérios tomam novamente esse reino. E o que acontece nessa história? Acontece que essa história é muito semelhante com a história de Moisés. Só que a história de Moisés ela vai acontecer 1000 anos depois da história de Sargão o Grande. Então, existe alguns pontos de inspirações, por mais que haja algumas convergências, mas são convergências mínimas. Então, comenta aí o que você acha, se houve ou não uma inspiração, tá? Curte também e se puder compartilha. E por hoje seria isso. Obrigado aí pela sua atenção e até o próximo vídeo.